De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem, direto para o seu coração, em nome de Jesus, é claro. Estamos juntos aqui, eu e você, eu sou o pastor Dudu e espero que você seja abençoado por esse super resumo e que ele te ajude bastante aí a contribuir positivamente aí com o desenvolvimento do estudo na nossa super reunião de jovem no sábado pela manhã, no nosso espaço jovem, no nosso espaço life ou como você denominar, na geografia do Brasilzão que você se encontra. Olha aqui, se liga, na semana passada nós distribuímos para vocês aqui um texto para a gente desenrolar esse texto que muita gente usa ele de modo atravessado, equivocado. O texto foi o texto lá de 2 Coríntios, né, na semana passada, do capítulo 5, lá do verso 1 ao verso 10, e a gente viu Paulo com algumas metáforas. Para corpo provisório, ele usou a palavra tabernáculo, tal qual provisoriamente era montado o tabernáculo no deserto, ok? Para a morte, ele usou como se estivesse nu, a nudez era característica de morte, e aí em Coríntios ele utiliza o edifício para caracterizar o corpo glorificado, não mais no seu estágio provisório como era o tabernáculo. Agora definitivo, quando Jesus voltar, transformará este corpo e revestirá esse corpo de glória, corpo corruptível que será revestido de incorruptibilidade. Então isso aí Paulo chamou este corpo incorruptível, transformado, glorificado, ele chamou de quê? Você se lembra? De edifício. O corpo provisório que é o que eu tenho agora, ele chamou de tabernáculo, e o estado dos mortos, nu. Beleza. Aí agora nós chegamos nessa semana aqui para destrinchar mais um texto. Você percebe que você está ficando expert em análise de textos aparentemente complicados. E aí, veja a importância de estudar a lição, se liga aí. Agora você chega em Filipenses no capítulo 1 e você faz uma leitura que aparentemente Paulo deseja morrer para estar com Cristo, como se ele morresse e imediatamente fosse direto para o céu. Aparentemente, se você fizer uma leitura rápida, é isso que dá a entender. Só que é um texto que não corrobora com todas as outras dezenas de declarações de Paulo acerca do mesmo assunto. Aparentemente, Paulo estaria entrando num processo de contradição. É esse nó que nós vamos desatar em nome de Jesus. Começa comigo, lendo o texto aqui de Filipenses capítulo 1. Começa comigo aqui a partir do verso 20. Acompanhe a leitura, por favor. Minha ardente expectativa e esperança, diz Paulo, é que em nada serei envergonhado. Beleza, até aqui tudo bem, ok? Mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo. Tranquilo. Engrandecido no meu corpo, glorificar Jesus através do corpo, em vida, de boa, até aqui tudo bem. Quer pela vida, quer pela morte. Opa, como é que alguém glorifica a Deus pela morte, se os mortos não sabem de coisa alguma? Se os mortos não louvam, como dizem os salmistas, como é que vai glorificar a Deus pela morte? É que muitas mortes, especialmente daqueles que funcionam como mártires, que morrem por amor ao evangelho, sem negar a fé, morrendo até o fim ali, perseverando até o fim, suportando a provação até o fim, ou seja, chegam ao estado final ali, morrem no final, firmes em suas convicções, o Marte. E muitas pessoas tomam decisões que de uma outra forma não tomariam, ao ver a perseverança desse indivíduo mesmo em face à morte. Isso é o que o mártir faz. Consequentemente, muitas pessoas se convertem. Pedro, por exemplo, foi avisado por Cristo como seria a sua morte. Se você der uma olhada lá em João, no Evangelho de São João, você vai ver no capítulo 21, versos 18 e 19, Jesus, antes de subir ao céu, avisando: Pedro, você vai ser crucificado, vai ficar bom para tu não, mano. Vai dar ruim. E o Pedro, então, assimila isso, mas ele não retorna, ele não nega Jesus de novo, ele segue em frente até o fim, firme e forte, e morre como um mártir. Ou seja, a morte de Pedro influencia muitos outros a continuarem firmes na doutrina, firmes na fé, com sua convicção ali mais acesa do que nunca, e enche de inspiração aqueles outros que, por exemplo, não haviam ainda tomado uma decisão. Então, através da morte do Pedro, muitas outras pessoas foram alcançadas, pessoas que conheceremos, inclusive, somente no céu. Você percebe a morte de Estevão sendo apedrejado, mantendo firme ali a sua convicção, e isso foi usado pelo Espírito Santo como ferramenta para trabalhar o coração do Saulo, que posteriormente virou Paulo, e a gente conhece a história extraordinária, que inclusive é ele que escreve esse texto aqui. Ok? Então, quando fala assim, glorificar a Deus na morte, é que tua morte, sendo fiel ao Senhor,
também é ferramenta para a conversão de muita gente que de outra forma não seria convertido. Se ligou nisso daí? Por isso que um dos motivos é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Na época da igreja de Esmirna, a igreja perfumada lá do Apocalipse, que era a época dos mártires, de muitas perseguições, né? Por exemplo, muita gente era jogado lá no Coliseu para ser devorado pelos leões, para ser espetáculo diante de muita gente, e eles não negavam a fé diante da fogueira, diante dos leões, diante de torturas, não negavam a fé. Aí o indivíduo raciocinava, como é que esses caras não negam a fé a despeito do sofrimento? Quem é esse Cristo que eles dizem acreditar? Aí eu ia atrás para saber quem é, aceitavam Jesus e se convertiam também, né? Por isso que o sangue dos mártires funcionava como bom perfume de Cristo. Então Paulo também quer que sua morte glorifique o nome do Senhor, no sentido de produzir repercussão que levem a conversões, que leve a muitas outras conversões. Se ligou nisso aí? Esclarecido isso daí? Mas vamos em frente. Cristo será engrandecido meu quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro para Cristo, é lucro para o reino, é lucro para a causa do evangelho, ok? Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, ou seja, enquanto eu estiver vivendo, eu vou fazer muita coisa em prol do evangelho. Aliás, Paulo em outro texto ele disse, gastarei e me deixarei gastar pelas almas. Top isso daqui, né? E aí ele continua, estou cercado pelos dois lados, ok? Eu continuei fazendo um trabalho assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Bom, tendo o desejo de morrer, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Lucro para a causa de Deus e lucro também porque eu vou descansar, porque você percebe a declaração dele em Hebreus, mano, o cara sofreu demais apedrejamento, naufrágio, e trago no meu corpo, enfim, o cara todo arregaçado da vida, de modo que ele vislumbra a morte como um processo de descanso, inclusive. Mas se ele vai permanecer vivo nesse corpo, ele quer ser frutífero. Enquanto ele tiver fôlego de vida, ele vai trabalhar para Jesus. Mas se ele morrer, ele vai ter um descanso. E ele não enxerga a morte com olhos muito ruins, não. Ele enxerga a morte como um descanso que ele precisa de fato, porque a vida dele foi bem perturbadinha, ok? Está cercado dos dois lados. Tendo o desejo de partir para estar com Cristo. Agora, de partir quando? Quando ele morrer e estar com Cristo no céu, quando ele mesmo, em diversos outros trechos das Escrituras Sagradas, afirmou categoricamente que nós vamos para o céu quando Cristo voltar. Exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e todos igualmente iremos para nos encontrar com o Senhor no céu. Olha aí. Então, não existe um cara que morre e vai para o céu, nem Paulo acredita nisso, para ele, porventura, estar fazendo esse tipo de afirmação. De fato, ele não está. Ou seja, Paulo não entende numa alma existente fora do corpo, tal qual os gregos entendiam. Mesmo porque o indivíduo morre e descansa, ele vai ressuscitar quando Cristo voltar. Então eu quero partir para estar com Cristo. Beleza, vai partir, vai morrer. Para estar com Cristo, só quando ele voltar e ressuscitar a Paulo, que vai ficar dormindo no pó da terra, conforme ele mesmo esclarece. Ok? Você observa, por exemplo, que ele faz uma declaração aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 ao 8, Paulo termina dizendo assim, ó, o Senhor, reto juiz, olha como ele termina, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Me dará naquele dia, na sua vinda, a justa recompensa. Então ele morre, descansa, ele não vai para o céu. Eu vou receber naquele dia, na volta de Jesus, tal qual ele afirmou em Tessalonicenses, a minha justa recompensa. Eu não vou estar com o Senhor no momento da morte. Eu vou estar no Senhor naquele dia, quando ele vier, quando eu receberei a minha justa recompensa. Está aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Jesus afirmou em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, verso 1 em diante, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Quando eu for lhe preparar um lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.
Então, quando eu voltar, eu vou receber vocês para junto de mim. Tem ninguém junto de Jesus quando morre e vai para o céu. Não tem. Ele vai receber quando ele voltar, conforme disse Paulo em Tessalonicenses. Conforme ele repetiu que a recompensa ele vai receber somente quando o justo juiz voltar aqui na carta a Timóteo. Percebe? Então, se Paulo diz que morre e vai para o céu, ele está entrando numa contradição com aquilo que ele mesmo declarou. E não é o caso. Você agora consegue estabelecer uma comparação entre a declaração de Paulo aqui em Filipenses e a declaração dele mesmo lá no que estudamos na semana passada. Ele estabeleceu o estado de tabernáculo, nu e edifício, para corpo de agora, para estado dos mortos e posteriormente para o corpo glorificado. Agora em Filipenses, o que ele estabelece aqui? Se eu estiver vivo, vou fazer tudo para proveito do Senhor. Se eu estiver morto, ou então trasladado vivo. Mano, aí as três opções. Ele colocou três colocações, três metáforas lá para Coríntios. Agora ele coloca três metáforas aqui em Filipenses, tá certo? É o verso 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então ele para de pensar no descanso que ele precisa, porque ele está enxergando a morte como um descanso em função da vida dura que teve. Ele para de enxergar a morte como uma saída para ele e diz assim, não, agora eu não tenho que parar de pensar em mim, mano, não sou eu não. Eu prefiro viver para servir a vocês. É a escolha altruísta de Paulo comentada pela lição. Ou seja, ele está precisando descansar porque a vida dele foi um tormento. A morte é esse descanso, vai receber a recompensa na volta de Jesus. De tudo ele preferia ser trasladado em vida e estar com Deus, mas isso é só quando Jesus voltar. Ele mesmo esclarece isso em Tessalonicenses. Todavia ele fala assim, cara, eu vou ficar, fazer o seguinte, eu vou parar de pensar em mim e eu vou ficar vivo mesmo, não vou ficar desejando a morte não, vou ficar vivo mesmo para poder trabalhar mais por vocês, filipenses. Escolha altruísta, bacana, top demais, esta que o Paulo faz. Então o que ele está colocando em Filipenses aqui, gente, para desanuviar qualquer confusão, é número 1, viver na terra, número 2, morrer e número 3, ser trasladado vivo para o céu. O viver na terra seria equivalente ao tabernáculo, nesse corpo aqui, ok? Morrer seria equivalente a estar nu, como ele falou lá em Coríntios, na semana passada. E na lição da semana passada, não na semana passada, que tem um tempo que ele falou. E ser trasladado para o céu equivale a ter o corpo glorificado, que é o estado de edifício e não mais tabernáculo. Então você percebe aqui a comparação entre Filipenses capítulo 1 e também Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 10, que estudamos na semana passada. E resumão da lição, estamos percebendo exatamente isso, que quer estejamos vivos ou quer com a nossa morte, que seja tudo para a glória de Deus. Quando em vida, Paulo glorificava a Deus. E ele pretendia, quando em morte, glorificar a Deus também, porque se ele tiver que morrer como mártir, e ao escrever para Filipenses, ele não sabia qual seria o destino dele, se estaria vivo ou morto alguns dias, que a morte dele também fosse para a glória de Deus. E aí ele declara, isso aqui, essa declaração que é muito top, com isso eu encerro. Para mim, o viver é Cristo, pois sua vida revela Cristo nos seres humanos, aos seres humanos. Para mim, o viver é Cristo. A vida de Paulo revelava Jesus aos demais seres humanos. E o morrer é lucro para Cristo, né? A própria morte mostraria o poder de sua graça e atrairia pessoas para ele. Será Cristo engrandecido no meu corpo, disse o apóstolo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses capítulo 1. Verso 21 e 22. Esse Paulo era fenomenal, extraordinário. Quando em vida glorificou a Deus, a morte também foi para a glória de Deus. Paulo da mesma forma, Pedro da mesma forma, Estevão da mesma forma, e que assim sejamos nós também. Beijão no seu coração, esse é o resumão da lição e olha, estou de olho, fique de olho também em nome de Jesus. Valeu!